A Califórnia enfrenta uma grande seca e os especialistas não sabem quando isso vai terminar. The past 3 years could end up as the driest in California's history. Enquanto isso, o estado também lida com grandes enchentes. Millions of residents are still assessing the damage while more than 100,000 are without power. Isso pode parecer confuso, mas existe uma mega barragem sendo planejada para resolver essa questão. Mas antes de continuarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ajudar nosso projeto no YouTube. Agora, vamos continuar. Antes de falar sobre a barragem, vamos falar sobre a situação da água na Califórnia. Pois, quando se trata desse recurso, o estado enfrenta desafios significativos, com muitas áreas que são consideradas desertos oficiais, como a Grande Bacia, o Mojave e o Colorado. Desde os primeiros colonos americanos chegarem à região, cerca de 200 anos atrás, a escassez de água tem sido uma luta constante para a agricultura e o abastecimento público. Em outubro de 2021, uma emergência de seca foi declarada pelo governador em todo o estado, com um apelo para a redução de 15% no consumo de água. Porém, quase 18 meses depois, a emergência ainda persiste, totalizando mais de 1.000 dias oficiais de seca. Curiosamente, no meio dessa prolongada falta de água, a Califórnia passou por um período de chuvas intensas que levaram a grandes inundações em algumas regiões. A ocorrência de chuvas não resolveu o problema, pois a maior parte não foi adequadamente coletada e armazenada. A situação da água na Califórnia é um desafio de gerenciamento, onde durante as épocas chuvosas, grande parte escoa sem ser retida para o período de seca subsequente. Esse ciclo de excesso de água e escassez torna difícil encontrar um equilíbrio sustentável. Por isso, as autoridades têm se esforçado ao longo dos anos para enfrentar essa situação, mas a questão permanece. Será que conseguirão encontrar soluções eficazes de coletar e gerenciar adequadamente a água para evitar esses extremos de seca e inundações? O estado busca evitar a repetição de eventos semelhantes que ocorreram na década de 1950, quando enfrentaram desafios comparáveis. Então, a busca por uma gestão eficiente e sustentável da água continua sendo uma prioridade para a Califórnia. Em resposta às secas e inundações que ocorrem em rápida sucessão, a Califórnia estabeleceu o State Water Project, ou Projeto Estadual de Água, com o objetivo de armazenar água durante os períodos de enchentes para uso posterior durante as secas. Assim, construíram mais de 20 represas, sendo o Lago Oroville o mais famoso, com a maior barragem da América e um reservatório gigante de água. Outro exemplo notável é o Pyramid Lake, próximo a Los Angeles. Durante a estiagem, o recurso armazenado nesses reservatórios é distribuído para fazendas e cidades por meio de uma extensa rede de canais, aquedutos e estações de bombeamento. O Aqueduto da Califórnia, em particular, transporta água da Sierra Nevada até Los Angeles, servindo milhões de pessoas ao longo do caminho. Um feito impressionante é a usina de bombeamento de Edmonston, que eleva a água a uma altura de 600 metros sobre as montanhas Tehachapi, uma tarefa única no mundo. Esse sistema de gestão de água é um dos mais avançados e ambiciosos de todo o planeta. Contudo, na época de sua construção, entre as décadas de 1960 e 1970, era apenas o estágio 1 do projeto. Nos anos 80 e 90, havia planos para a construção de mais barragens e canais, mas vários desses projetos foram suspensos. A principal razão para essa interrupção estava relacionada à situação econômica do estado, que enfrentava crescentes dívidas na época, junto a preocupações ambientais que também foram consideradas.
A construção de instalações de água que interrompiam o fluxo natural dos rios criou dificuldades para várias espécies locais. Especificamente, as populações de salmão e truta prateada, que dependem de migrar rio acima durante as épocas de reprodução, sofreram um colapso após a implementação do projeto estadual de água. As múltiplas barragens e estações de bombeamento impediram o acesso desses peixes aos seus locais de reprodução, resultando em graves consequências para suas populações. O impacto negativo sobre a vida aquática foi um fator importante na decisão de suspender alguns dos projetos planejados para lidar com as questões de água no estado. Com esses desafios, a Califórnia optou por suspender a próxima fase da construção de novas instalações, confiando que o primeiro estágio possa funcionar por si só. Inicialmente, essas novas instalações fizeram uma diferença significativa, direcionando cerca de 2/3 da água captada pelo sistema para áreas urbanas e o restante para irrigação de pomares e fazendas, contribuindo com cerca de 400 bilhões de dólares para a economia estadual anualmente. Porém, nos últimos anos, os componentes existentes do projeto têm enfrentado dificuldades. Quando foram construídos, a população estadual era abaixo de 20 milhões de pessoas, mas nas últimas décadas esse número dobrou, aumentando a demanda que as represas e canais têm dificuldade em atender. Esse cenário contribuiu para os recentes problemas enfrentados pelo estado com a seca. Além disso, a mudança climática agravou a situação, com o aumento da temperatura média em quase 2 graus centígrados no último século, resultando em ondas de calor intensas. As secas se tornaram mais severas e a população continua crescendo, tornando urgente a necessidade de uma atualização no sistema de gerenciamento de água. Como afirmou Mike Wade, diretor executivo da California Farm Water Coalition, nossas demandas de água aumentaram muito além do que o sistema foi projetado para suportar. A fim de lidar com as secas recorrentes, o estado da Califórnia optou por construir o reservatório Sites, localizado em um vale estreito ao norte de Sacramento. O terreno atual é árido, com grama amarelada, arbustos e algumas edificações dispersas, conhecido como sites. A ideia de transformar o vale em um lago para capturar o excesso de água durante as tempestades e usá-lo em períodos mais secos tem sido considerada desde a década de 50. Mas o projeto foi inicialmente descartado do estágio 1 do Plano de Gestão de Água da Califórnia devido ao seu custo exorbitante de 4 bilhões, optando-se por outros projetos como a colossal represa Orville. Todavia, nos últimos anos, houve uma mudança e o projeto foi considerado valioso apesar dos custos. Embora o reservatório não resolva totalmente as secas, será uma ajuda significativa. O lago planejado teria capacidade para armazenar mais de 2 quilômetros cúbicos de água, o suficiente para abastecer centenas de milhares de lares californianos por um ano. A construção do reservatório Sites será um empreendimento ambicioso. Inicialmente, os trabalhadores vão construir uma série de barragens para preencher as lacunas entre as colinas na borda do vale. E as principais serão Barragem Sites e Barragem Golden Gate, situadas no lado leste, enquanto as demais estarão no norte. Com essas barragens, o vale se transformará em uma gigantesca banheira à prova d'água. O desafio será preencher esse novo reservatório, pois o vale não possui rios principais, apenas alguns riachos rasos. A solução será canalizar água do Rio Sacramento, que fica a cerca de 25 quilômetros a leste, durante os meses chuvosos. Essa água será transportada por campos, colinas e cidades e despejada no Vale dos Sites, como uma torneira gigante enchendo um balde.
Embora a tarefa demande muita energia, o SWP considera que vale a pena, já que a água será liberada durante as estações secas, proporcionando alívio às áreas próximas. Além disso, aproximadamente 80% da energia usada para bombear o recurso do rio para o vale será gerada novamente pelos geradores hidrelétricos quando a água for liberada. A construção está prevista para iniciar entre 2024 e 2025, levando cerca de 6 anos para ser concluída, em 2030 ou 2031. Algumas vozes criticam o cronograma, ansiosas por ter o reservatório pronto antes de enfrentar outro cenário de enchentes como o que ocorreu em 2023. Jerry Brown, diretor executivo da Sites Project Authority, enfatiza que o reservatório Sites é uma resposta direta a janelas curtas de extremamente altos fluxos e, caso estivesse em operação, teria coletado a água da enchente e fornecido recursos hídricos suficientes para mais de 200 mil lares californianos pelo resto do ano. Embora o projeto tenha benefícios significativos, também existem preocupações e desvantagens que precisam ser consideradas. Um ponto de preocupação é o possível aumento no preço da água para financiar o projeto, com algumas pessoas temendo um aumento de até 300%. Além disso, grupos ambientalistas levantaram preocupações sobre o impacto nos peixes migratórios do Rio Sacramento. Diferente de barragens que bloqueiam completamente o fluxo de um rio, o reservatório Sites usará bombas de alta potência, mas com telas especiais para evitar que os peixes sejam sugados para dentro. Ainda assim, o projeto deve ser cuidadosamente monitorado para minimizar o impacto ambiental. Para enfrentar tais questões, foi prometido usar parte da água coletada no reservatório para apoiar as espécies locais. Isso inclui manter piscinas profundas e frias para a reprodução de várias espécies de peixes durante as estações secas. Embora ainda haja incerteza quanto à conclusão do projeto, devido à necessidade de obter financiamento suficiente, a perspectiva é de que o reservatório Sites estará operacional até 2030. As vantagens e desvantagens serão avaliadas com equilíbrio, garantindo que as decisões tomadas atendam necessidades humanas, mas também a proteção do meio ambiente. Mas e você? Acha que isso será um bom projeto para a Califórnia? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se no canal e assista a um vídeo anterior.